Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os povos indígenas no Brasil. Então chegue mais perto, porque eu vou te contar um segredo. Amo estar junto com você. Então se acomode, porque vai começar a hora de aprender. Vamos lá? A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. Os historiadores estimam que, no início do século XVI, havia 4 agrupamentos linguísticos principais, como os quais Tupi-Guarani, G, Caribe e Aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes. Antes da colonização, os indígenas que habitavam o território, hoje denominado, chamado Brasil, tinham uma cultura similar em alguns pontos. Tais eram organização social baseada no coletivismo, ausência, falta de política, Estado e governo, falta de moeda e de trocas mercantis, religiões politeístas baseadas em elementos da natureza e ausência da escrita como nós conhecemos hoje. A visão europeia sobre os povos indígenas foi desde a colonização etnocêntrica, ao qual considera um modo de vida inferior, baixo por não conter elementos considerados pelos europeus símbolos de civilização e progresso. No entanto, a antropologia e a sociologia contemporâneas já desmistificaram, tiraram essa ideia da cabeça dessas análises preconceituosas, estabelecendo que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para estabelecer-se uma hierarquia cultural entre os povos indígenas. No entanto, apesar de terem pertencido a vários grupos culturais diferentes, com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidaram e fortificaram uma cultura indígena como um todo. Eles tinham... Olha só o que eles tinham! Uma religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era parecida entre os povos. E o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta acrescida da agricultura de algumas plantas como a mandioca. A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada. Entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, pajés, sendo homem ou mulher. Tupã era o ser sobrenatural, supremo, que controlava a natureza e, como é comum nas religiões, a identificação dos seus deuses com os seus povos. Era representado pela figura de um índio poderoso. Os povos tupinambás desenvolveram mitos de criação do mundo e acreditavam em sua possível destruição futura.
por meio de dilúvios que matariam todos. Os indígenas utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos, retirados da natureza, como a tintura de urucum, os colares de peças naturais e os botoques e adornos feitos com base na arte plumária, que utiliza plumas e penas de aves. Há uma importante simbologia por trás dos adornos e das pinturas corporais que podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do indígena, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. Também é comum a produção de artesanatos para o ornamento de utensílios, como as cestas de palha e cuias, e, nas tribos antigas, de arcos, flechas e lanças utilizadas para caça e para a guerra. Que interessante, não é? Chegue mais perto, porque eu quero lhe contar um segredo. Isso mesmo! As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: respeito, ligação com a natureza e respeito à sabedoria dos anciãos, ou seja, os mais velhos. É ainda comum nas tribos indígenas o pensamento de uma vivência sustentável, retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da vida. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, o que garante a elas certa autoridade na tribo. Uau! Que incrível, não é? Você sabia que os povos falantes do Tupi estabeleciam uma divisão do trabalho baseada no gênero e na idade? Isso mesmo! Você não escutou errado! Idosos e crianças não trabalham, exceto espantando pássaros e outros animais das plantações. As meninas adolescentes ajudavam no cuidado das crianças mais novas. Homens adultos fabricavam utensílios de caça, pesca e guerra. Também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam e preparavam a terra para o cultivo. Já as mulheres adultas eram as responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela fabricação de utensílios domésticos, pela preparação de alimentos e pelo cuidado das crianças. Os indígenas, antes da colonização, viviam de maneira autônoma, sem a presença de elementos políticos e governamentais e de Estado. A gestão era coletivista, baseada na cooperação entre os membros de uma mesma tribo e em alianças e guerras entre tribos diferentes. A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Hoje em dia, apesar de manterem muitos hábitos alimentares, os indígenas que permaneceram tiveram que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade brasileira contemporânea. A caça, a pesca e a coleta, que eram possíveis quando as florestas eram preservadas, já não mais suficientes para alimentar a pequena população indígena devido ao desmatamento. E isso é lamentável para todos nós. Um fato muito importante sobre os povos indígenas é que historiadores apontam que, em 1500, existiam cerca de 4 milhões de indígenas que habitavam as terras brasileiras. Hoje, a FUNAI estima que
1 milhão de indígenas vivem no país, espalhados em 250 etnias, que em suas aldeias ocupam cerca de 13% do território. Essa pequena parcela ocupada somente se mantém devido à demarcação de terras indígenas. Apesar do genocídio, ou seja, destruição praticada contra os indígenas desde 1500, em especial no período das bandeiras, durante a ditadura militar e em conflitos de terras atuais em estados como Mato Grosso, Amazonas e Pará, e da desvalorização dos povos indígenas, o nosso país herdou inúmeros elementos da cultura indígena. O Brasil é um país extremamente miscigenado e pluricultural, além da influência de povos africanos, orientais e europeus. Os povos indígenas deixaram elementos importantes para nossa cultura, sobretudo ao nosso modo de nos olharmos como parte de um todo, de um povo. E isso é muito importante. Você sabia que existe uma pesquisa muito importante que é a única forma de informação sobre a situação de vida da população em cada um dos municípios e locais do país? E você sabe qual o nome dessa pesquisa? Isso mesmo, você arrasou! São os censos demográficos. Estou cada vez mais orgulhosa de você. Sobre essa pesquisa do censo demográfico que foi realizada no ano de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas. Desse total, 502.783 encontra-se na zona rural e 315.180 habitam os centros urbanos. Outras constatações do censo a respeito da população indígena foram: há mais mulheres nas áreas urbanas e mais homens na zona rural. São altas as taxas de fecundidade, ou seja, quantos bebês nascem, e mortalidade, isto é, mortes nas comunidades indígenas. Por outro lado, os indígenas que habitam fora de suas terras apresentam baixa taxa de fecundidade e mortalidade, ou seja, poucos bebês nascem e poucas pessoas morrem. Apesar de terem melhorado a taxa de alfabetização, as comunidades ainda apresentam nível educacional baixo quando comparados à população não indígena. Na zona rural, aproximadamente 38,4% das crianças indígenas não possuíam certidão de nascimento e 52,9% dos indígenas não possuíam nenhum tipo de renda. O censo demográfico também permitiu averiguar as áreas de maior concentração indígena. A região norte do país é a que possui maior contingente, com mais de 300 mil indígenas. A região sul é a que apresenta menor número de povos indígenas no país, concentrando um pouco mais de 70 mil. Na região norte, o estado de maior concentração indígena é o Amazonas. Na região nordeste, o estado da Bahia. Na região centro-oeste, o estado do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, o estado de São Paulo e região sul, o estado do Rio Grande do Sul.
Já sobre as etnias indígenas que habitam no Brasil, o Censo Demográfico de 2010 divulgou a existência de 305 etnias diferentes no Brasil e 274 línguas indígenas, com exceção das línguas originárias de outros países. A etnia com maior número de indígenas é a etnia ticuna, com cerca de 46 mil indígenas. Vamos ler juntos algumas etnias e suas populações, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Fique de olho na tela. Etnia. Vamos identificar quais são elas para a população desses povos. E são eles ticuna, que tem a população de 46.045. Guarani, com um total de 43.401. E também nós vamos entender a sociedade Macuxi, com um total de população que é 28.912, e Terena, com um total de 28.845 habitantes. Agora sim, depois de termos investigado sobre os povos indígenas, eu quero te fazer um convite. Você topa? Sim? Então venha comigo, porque vai começar a área da atividade. Vamos lá? Vamos para a atividade número 1. Marque V para as informações verdadeiras e F para as alternativas falsas. O chefe da aldeia era o cacique. O chefe religioso da tribo era o pajé. Os portugueses respeitavam a forma como os indígenas viviam. O primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi o estranho para ambos os lados. Você terá um tempo de 60 segundos para pensar na resposta. Tempo no ar. Agora sim, vamos investigar as respostas corretas. O chefe da aldeia era o cacique. Essa é uma informação verdadeira. O chefe religioso da tribo era o pajé. Também é verdadeiro. E os portugueses respeitavam a forma como os indígenas viviam. Você acha que isso é falso ou verdadeiro? É claro que é falso, não é? E o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos os lados. Isso é verdadeiro. Estou muito orgulhosa de você. Vamos agora para a atividade 2. Leia o fragmento de texto a seguir, do escritor Daniel Munduruku. É índio ou não é índio? Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora A. Parece.
Mas eu não tenho tanta certeza assim. Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio, de verdade, retrucou a senhora B. É, pode ser. Mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim, desse jeito. Acho que ele é índio, sim, defendeu-me a senhora A. Daniel Munduruku. História de Índio. São Paulo, editora Companhia das Letrinhas, 1996, página 34. Vamos agora investigar o que a nossa atividade deseja. O fragmento de texto que você leu é um relato de Daniel Munduruku, em que dois personagens conversavam sobre alguns traços e características étnicas. 2. Letra A. Povos africanos? Será? Letra B. Povos indígenas? Letra C. Povos europeus? Ou letra D. Povos maias? Tempo no ar. Tempo encerrado. Vamos agora às nossas respostas, que é: olha só! Vamos ler novamente. Letra A. Povos africanos? Será que o texto falava sobre os povos africanos? Não! Será que é a letra B? Povos indígenas? Isso mesmo, você arrasou! O texto falava sobre os povos indígenas. Estou muito orgulhosa de você. Vamos agora para a nossa atividade 3. Observe o gráfico abaixo e responda. População indígena por região no Brasil. 300, região norte. Região nordeste tem um total de 200. Região centro-oeste, 100. Região sudeste, o quê? 100 também. E também região sul. Está entre 100 e menos de 100. Vamos agora identificar o que a nossa atividade 3 deseja, e é a região que possui maior população indígena do Brasil é a letra A, região norte. Letra B, região nordeste. Letra C, região centro-oeste. Letra D, região sudeste. Ou letra E, região sul. Tempo no ar.
Então, a região que possui maior população indígena do Brasil é a região norte. Agora sim, gostaria de convidar você para a área da revisão. Vamos lá? Na aula de hoje, estudamos que o Brasil é um país extremamente miscigenado e pluricultural, além da influência dos povos africanos, orientais e europeus. Os povos indígenas deixaram elementos importantes para a nossa cultura, sobretudo ao nosso modo de nos olharmos como parte de um todo, de um povo, e isso é muito importante. Você sabia que antes da chegada dos portugueses havia tribos indígenas canibais no Brasil? Isso mesmo! Alguns relatos dão conta de que tais tribos sobreviveram até o início do século XX na Amazônia. Uma curiosidade muito legal sobre os povos indígenas é que várias palavras comuns no nosso cotidiano são de origem indígena. São exemplos: maracujá, guaraná, mandioca, caju, acerola, moringa, tambaqui, que delícia, hein? Pirarucu, ioca. E o consumo de mandioca, de peixes típicos de rios brasileiros, como pirarucu, o cará e a caranha, e de frutos brasileiros como a acerola, o maracujá e o guaraná, está em nossas mesas hoje, graças à presença marcante da cultura indígena na formação cultural do Brasil. Que legal, não é? Você sabia disso? Eu sei que sim, porque você é muito inteligente e esforçado. Agora sim, vamos finalizar nossa aula de hoje. E se você não assistiu às nossas aulas, acesse nosso canal. Nele, você pode assistir essa e outras aulas quantas vezes quiser. Você pode encontrar toda a nossa turma de professores e profissionais que produzem essas e outras aulas no Instagram, Facebook e YouTube. Curta, comente e compartilhe as nossas publicações. E se quiser deixar um recadinho para mim, vou amar saber que você se lembrou de mim. #fica a dica. E não se esqueça que vou esperar você na nossa próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau!